5 erros que eu cometi para você não cometer e ter sucesso mais rápido na gastronomia. Eu sou Adriano Vilhena, você está no canal Unto, a Academia de Gastronomia Criativa, e hoje a discussão vai ser muito legal. Vem comigo. Bom, vamos começar então. É importante a gente começar a discutir essas questões e é importante dizer também que eu acho que falar de 5 erros que eu cometi é meio, sei lá, estranho, hein? Só 5, Adriano? Porra, você errou muito pouco, cara. Não foram só 5 erros que eu cometi, mas a gente vai começar com os 5 erros que eu cometi. A gente precisa começar, tá bom? Então eu escolhi 5 erros, eu já fiz ali uma contabilização dos erros, eles já passaram de 10, 12, 15, então eu já tenho registro de outros erros, mas para não ficar cansativo demais, a gente vai fazer os 5 primeiros erros, vamos dizer assim, que eu cometi para te ajudar, para, se você julgar importante, bacana, você não cometer também, e aí eu acredito que vai acelerar alguns processos aí. É importante você ter uns pontos de atenção nessas áreas e tudo mais. Mas eu também preciso, seria legal eu também saber qual erro que você cometeu, né? Então é muito legal isso. Eu digo que para haver toda a conexão que a gente quer, o potencial de reflexão aqui no canal, a gente precisa trocar informação. Isso é muito importante. Então, se você quiser, contribui aí, fala pra gente qual erro que você acredita que você cometeu, que se você tivesse prestado atenção ou não cometido, ajudaria a acelerar um processo em busca do sucesso, em busca do seu objetivo, tá bom? Então vamos sempre pensar nessa coisa de fazer tudo junto. Eu falo um pouquinho, você também pode falar um pouquinho, tá joia? Bom, vamos falar então dos erros que eu cometi, que é importante você não cometer. Pessoal, a gente não valoriza o erro. O que a gente está fazendo aqui agora é dar importância ao erro. A gente está numa sociedade que valoriza o acerto e o único acerto, a resposta melhor, a resposta mais correta. Quem que foi que acertou de primeira com menor tempo, tal. Isso tudo bem, para alguns cenários é importante. Mas o que acontece é que quando a gente tem uma sociedade que valoriza muito isso, a gente esquece do papel do erro. E o erro é muito importante. E, sobretudo, a análise, o registro, as considerações e o resultado do erro, né? Porque, às vezes, o resultado do erro ele pode ser próximo do que você quer. Ou ele pode abrir uma janela que você não estava esperando. E aquilo abriu uma possibilidade de uma nova situação e de uma nova resposta, e que essa resposta pode atender uma série de outros requisitos aí, de demandas que você não estava nem pensando. Na gastronomia é muito importante a gente falar que uma série de receitas históricas, clássicas, foram criadas foram aperfeiçoadas em função de alguns erros. Um deles, que a história conta muito, é a receita da tarte tatin, a clássica torta francesa de maçãs, manteiga e açúcar. É uma torta que diz a história que ela foi criada da maneira que a gente consome ela hoje por um erro. Então, uma história super legal da gente entender que o erro faz parte, mas sobretudo se a gente analisar, entender o que aconteceu, observar, registrar, observar o resultado e avaliar. Que resultado é esse? Fez sentido? É melhor a gente trabalhar com o erro do que com a primeira ideia, né? Então o erro é uma forma de aumentar as possibilidades do que a gente pode trabalhar, tá bom? A gente vai falar um pouco disso hoje, vamos falar de erro e vamos dar protagonismo ao erro, tudo bem? Então vamos começar, bora para os 5 erros que eu cometi para você não cometer, para você ter sucesso mais rápido na gastronomia. Vamos lá. Começando com
o meu primeiro momento na gastronomia de atuação profissional, eu trabalhava com eventos, né? Ainda faço alguns eventos, tal, mas hoje, por uma série de questões, de demandas de trabalho, eu não consigo estar tanto nesse lugar, que é um lugar que eu gosto muito, né? O lugar de evento é um lugar que eu gosto muito. É um lugar que a gente consegue contar histórias, né? Se expressar através da cozinha, e isso é muito bonito, isso é muito legal. Eu fazia muitos eventos, eu tinha uma clientela muito grande e eu tinha, sim, uma estrutura legal para isso tudo funcionar, tanto física quanto a estrutura da logística, né, da gestão dos processos. Mas algumas coisas às vezes não saem como a gente planejou, principalmente porque a gente não sistematiza antes o que a gente está pensando, não registra antes, do início até o fim, né? Todo o processo. Fazer gestão de evento tem muita relação com o registro. E quais são esses registros? Né? Uma série de registros, mas a maioria deles diz respeito a planejamentos de ação, e isso, a gente tem um instrumento para isso que são os checklists. A gente tem muito checklist para a gente, desde o pré-evento, né, desde o planejamento até o final. Inclusive o checklist depois do evento. O evento acabou, tem o checklist de saída depois do evento, né? Então a gente vai fazer a anotação do que foi de material, se isso está voltando, se eu não estou perdendo nada, se houve alguma quebra. Então, o checklist é um instrumento importantíssimo para a gente trabalhar com segurança nos processos. Ele vai garantir que tudo que foi planejado, foi executado e está finalizando, né, de maneira correta. Eu estou recebendo de volta ali meus utensílios que eu levei, enfim. Então, eu fui fazer um evento e a gente faz o planejamento por exemplo, checklist de compra. Então, a gente sabe quais são os preparos que a gente vai fazer. Então, tem um checklist de compra, onde a gente tem que pedir para o fornecedor, ele entrega. No checklist de compra, a gente dá a baixa. Se o fornecedor não entregou por algum motivo, algum insumo, ou se você precisou ir lá comprar, vamos supor que o seu métier é ir lá comprar, não tem ninguém para te entregar. Tudo bem, você vai lá e vai dando baixa nas coisas que você comprou. Então, checklist de insumos, ok. Depois eu tenho um checklist de preparos, né? É um checklist de ações para fazer antes de chegar lá no evento. Isso refere-se a um mise en place, né? Então a gente vai fazer um mise en place disso. Então eu tenho que fazer, por exemplo, o início de um purê. Eu tenho que começar a cozinhar, por exemplo, tubérculos, para fazer o meu purê de tubérculos, para na hora do evento eu só finalizar. Então eu vou levar os tubérculos cozidos, tá bom? Então eu começo a fazer todos os meus afazeres de ações. Depois eu tenho um checklist de saída desses insumos e utensílios. Eu também tenho checklist de utensílios, tenho checklist de pessoal, tenho uma série de checklists. E aí um deles, muito importante, é o checklist de saída de tudo que você fez para ir para o local do evento. Porque imagina só se você faz alguma coisa, constrói com muita cautela, atenção, tudo mais, e depois você não confere se esse insumo, se esse preparo está indo para o evento. Foi um pouco isso que aconteceu. Eu não dei a atenção necessária para todos os checklists que eu tinha na mão. Como a gente vai fazendo e dando cheques, né, e tal, você vai tendo uma segurança naquele processo. Só que um dos fundamentais era esse de saída dos insumos que você já processou, né, já manipulou para o evento. Tudo bem, não fiz direito esse checklist e fui para o evento. Aquela correria, né? Aquela correria de colocar tudo no carro e abastecer para ir para lá, colocar nas caixas devidas, no isopor e tudo mais. Não fiz direito. Cheguei no evento e comecei a trabalhar. Eu nunca gostei de fazer eventos com poucos pratos, entrada principal e sobremesa. Sempre fiz eventos com 5 pratos ou mais, né? A gente sempre vendia eventos
10 pratos, 8 pratos, 13 pratos. Sempre a gente fazia esse tipo de evento. Por quê? Eu sempre gostei de contar uma história com a possibilidade do alimento, né? Sempre gostei de mostrar para o meu cliente o que eu entendia daquilo ali, daquela experiência. Eu sempre gostei, achei uma grande aventura, uma grande brincadeira fazer esse percurso para o meu cliente. Então, eu comecei no meu evento com a entrada, a gente já tinha assim, ali um hors d'oeuvre antes, que passava ali três opções para os clientes, né, com os garçons, volante e tudo mais, mas eu comecei com a entrada, comecei com a segunda entrada, comecei com o primeiro prato, comecei com o segundo prato, eu ainda tinha mais 2 sequências até chegar à sobremesa. Só que no meio do caminho, a gente sempre vai conferir como estão os próximos processos. Eu nunca penso no prato principal no momento no serviço anterior a ele. Eu sempre penso no prato principal 2, 3 serviços antes dele, para eu certificar e garantir que está tudo certo com quem está executando esses pré-preparos e finalizações do prato que vai vir daqui a meia hora, 40 minutos, alguma coisa assim, né? Então, eu fui validar como é que estava a sobremesa. Quando eu comecei a buscar minha sobremesa, que me lembro na ocasião, era uma bavaroise de chocolate com especiarias e pimentas e tudo mais. Quando eu comecei a buscar, como é que está a sobremesa, como é que estão os grãos de especiarias processados para a gente finalizar a tal sobremesa na hora, cadê a sobremesa? A sobremesa não tinha vindo com as minhas coisas. Ou seja, eu não dei check no checklist de saída e eu não levei a sobremesa, que era uma bavaroise, já estava pronta, ela já estava toda nas forminhas. O processo dele era só colocar um maçarico na forminha, ele esquentava um pouquinho, a gelatina derretia, bavaroise no prato e a gente vinha com as finalizações, era um chantilly de especiarias e tal, pimentas e tudo mais, mas a bavaroise não estava lá. Então, eu me vi numa situação extremamente complexa. Foi um problema que quase me levou para um resultado muito ruim nesse evento. Por sorte, eu conhecia a minha cliente e eu até brinquei, fiz uma brincadeira na ocasião. Falei assim, olha, tá tendo uma promoção de um sapato aqui no shopping, eu vou só dar uma passadinha ali. Ela me olhou com uma cara e eu falei assim, olha, é brincadeira. Eu deixei sua sobremesa lá na minha casa, mas ainda dá tempo, minha equipe está organizando e tal, eu vou lá pegar, é rapidinho e volto. E dito e feito, deu tempo, eu fui muito rápido para minha casa, voltei muito rápido, mas a minha equipe estava muito bem alinhada, a gente ainda tinha tempo para servir a sobremesa, então dava tempo de eu buscar esse preparo, busquei, deu tempo de fazer o serviço, conseguimos executar o trabalho à perfeição, mas eu quase tive um grande resultado negativo e por conta de uma falta de atenção em um dos checklists. Então, erro número 1, não cometa o erro de não planejar com muito cuidado o seu evento, todos eles. Não pensa que você já sabe. Essa coisa do eu já sei é muito perigosa. Ah, não, já sei fazer, tá tranquilo. Não faz assim. Certifica, dá check em tudo. E esse checklist de saída foi um erro que quase me colocou em maus lençóis, tá bom? Erro número 1, toma cuidado, não comete, para você não perder um cliente importante e subir rumo ao seu objetivo máximo, ao sucesso, tá bom? Vamos para o erro de número 2. Erro de número 2, e esse erro é também muito perigoso. Eu vou contar uma história para vocês do que aconteceu, e eu considero isso um grande erro, que é você propor um prato que você não tem segurança do preparo. Vamos falar sobre isso. Gastronomia é o seguinte, cozinha, você não pode brincar. Você tem que repetir à exaustão um preparo para você conhecer os elementos dele e todas as possibilidades,
para você fazer ajustes, alterações e refinar aquilo da maneira que você acredita. Então não dá para trabalhar com gastronomia e fazer uma vez, por exemplo, tá, um cacio e pepe e querer vender ele. Não faça isso. Mas eu fiz. Isso foi um grande erro, uma ousadia que a gente não deve se valer dela, tá bom? Não faz isso. É claro, eu já tinha uma série de preparos dos quais eu já vendia e que eu tinha muita segurança. No entanto, uma cliente virou para mim e falou: Adriano, eu quero para o próximo jantar uma vieira. Só que é o seguinte, eu quero uma vieira desse jeito, tal, não sei o que, colocou as considerações e me perguntou: tudo bem? Você faz? Eu só quero se você fizer. Tudo bem? Aí eu me vi naquela situação de pressão. Poxa, se eu falar que não faço, eu não vou pegar o jantar. Pô, e aí? Aí eu virei para ela e falei assim: faço? Faço e faço muito tranquilamente. Vieira é uma das coisas que eu mais faço, adoro fazer. Respirei e falei: putz, aonde é que eu tô me metendo, né? Então não faz isso, porque é perigoso. Claro, eu tinha já muitas coisas, muitos contatos na cozinha, eu já tinha feito estágio em alguns restaurantes, e em um desses lugares tinha um cara, um subchefe, que era francês. Eu liguei para esse cara prontamente e falei assim: brother, me salva, me passa uma receita incrível de vieira, me ensina a fazer uma vieira sensacional, porque eu nunca fiz, eu nunca tinha feito vieira. E aí eu fui até o restaurante, ele me colocou ali em frente a uma série de possibilidades. Me lembro dele fazer uma Beurre Blanc sensacional para colocar em cima da vieira. E eu comecei a testar essa Beurre Blanc, testar. A vieira era muito simples de fazer, eu já tinha organizado, mas a Beurre Blanc me deu, na verdade, a possibilidade de eu construir uma base feita com uma parte da vieira. E aí aquilo, eu saí um pouco do lugar comum e ainda fui ousado nesse ponto de não só reproduzir o que ele me passou, eu ainda fiz algumas alterações que eu achava pertinente, propus o prato, deu muito certo, minha cliente gostou muito, mas foi um grande risco que eu assumi ao falar com ela que eu poderia fazer sim, que tudo bem, né, e fantasiar uma coisa ali um pouquinho. Não faz isso, porque isso é muito perigoso. Imagina que a gente, para os eventos na gastronomia, a gente tem muito pouco tempo para resolver. Normalmente o seu cliente pede assim, evento para a semana que vem. Normalmente é para no máximo 10 dias. No máximo, eu estou falando de pessoas que pedem eventos também com 3 dias assim, de antecedência. Adriano, vou ter um negócio, vou receber uma pessoa domingo lá, você não consegue ir lá fazer um negócio para gente? Pode ser simples e tal, mas o cara sempre quer um impacto. Ele sempre quer ser impactado pelas coisas que você propõe. Ele não quer que você faça uma massa comum que ele mesmo faz. Ele não quer que você faça uma carne comum que ele mesmo faz. Ele quer que tenha uma nota ali, ou um empratamento, tal, alguma coisa, né, mas sobretudo de sabor, que vai encantar quem está ali, né? E normalmente a gente tem pouco tempo. E se a gente tem pouco tempo, se a gente arriscar isso, a fazer uma coisa que a gente não está muito bem treinado a fazer, a chance de erro é muito grande. Então, muito cuidado para o erro número 2, o excesso de ousadia. Vai no terreno que você conhece. Toma cuidado. Ousadia é importante, mas você precisa do alicerce. Você precisa da base. Se você não tiver base, como é que você vai fazer? Né? Então, cuidado, não conte com a sorte, não conte com seus amigos, com as pessoas, não conte com ferramentas da internet. Ah, vou pegar uma receita aqui da internet, não conta com isso, tá? Vai para uma coisa um pouco mais segura. Fala, não, olha, e se eu te propor uma coisa de frutos do mar, mas deixa eu pensar e vou te propor. Aí a gente pensa, propõe, às vezes você encanta o seu cliente, mesmo assim, e não corre tanto risco, tá bom? Erro número 2, não seja ousado demais sem ter grande alicerce para isso, tá bom? Vamos embora para os próximos erros. O terceiro grande erro que eu cometi, que é importante você ter muita atenção, diz respeito a questões de planejamento. Nessa hora, muitas pessoas ficam assim,
desprezam esse conhecimento, sabe? As pessoas falam, ah, não, mas tal, isso daí também nem é tão importante, tal. Por isso que eu falei lá no começo, que assim, escuta os erros, vê se faz sentido para você e se fizer, tenta não cometê-los, tá? Então, aqui eu queria pedir uma atenção especial para você, porque quando a gente entra nessa fase, que é uma coisa um pouco mais abstrata, que exige um pouco mais de esforço nosso, para mudar um pouquinho de hábito, aí você fala, esse daí não é muito, eu nem acho que isso daí nem é tão importante, tal. Cuidado, tá? Cuidado, porque se tiver acontecendo isso, quando eu começar a falar dos erros, são os 3 próximos erros, né? O erro 3, 4 e 5, são erros muito próximos, né? Quando eu comecei a falar deles, e você falar, esses aí acho que não me interessam muito, tal, cuidado. Só toma cuidado para você não estar se sabotando, sabe? Só toma cuidado para você não estar indo para um lugar mais confortável. Aí você vai para um lugar mais confortável, evita de fazer uma coisa que é mais difícil, assim, né? De você organizar, e aí você erra, como eu errei, tá bom? É por isso que eu tô contando esses erros para você, tá bom? Então, agora a gente vai pro terceiro erro que eu cometi para você não cometer, por mais que você possa julgar que isso é bobagem, hein? Cuidado, beleza? Vamos lá. A gente precisa começar a mudar alguns hábitos quando a gente cozinha. Eu falo muito que o cozinheiro ele precisa andar com caneta e bloco de nota. Precisa. Porque ali na cozinha é onde acontece muita coisa. Ali é a experiência real acontecendo. É completo. Só não é completo se você não registra. Se você não registra, amanhã você não lembra. É muito curioso. Começa a fazer uma receita de teste, né, que você não está seguindo um padrão. Começa a fazer isso. Vou fazer um quiabo, não sei, com molho de ostra, para juntar, para depois fazer um recheio para colocar no pastel. Exemplo, tá? Então, faz um teste sem registrar. Acaba de comer o pastel e vê se você lembra exatamente de todas as medidas que você colocou no recheio. É muito curioso. A gente não lembra, é muito estranho. A gente acabou de fazer a receita e a gente não lembra. Por quê? Porque a nossa atenção ela está direcionada a várias outras questões e não só aquilo. Então precisa registrar. Então vamos lá. Dito isso, a gente vai para os erros de registro, tá bom? Então, terceiro erro, anota isso. Terceiro erro é não ter um caderno de registro de ideias. Vamos começar com as ideias, tá bom? Adriano, mas como assim ter um caderno de registro de ideias? Que coisa mais vaga. Olha só, você vai comprar um bloquinho pequeno. Eu gosto de dar cores para os cadernos. Eu não vou falar as cores do primeiro e do segundo caderno. Do terceiro eu vou falar, tá bom? Vamos deixar livre. Do primeiro caderno eu vou deixar livre, do segundo caderno eu vou deixar livre e do terceiro eu vou falar. Você vai comprar um bloquinho pequeno que caiba no seu bolso. Você vai andar com esse bloquinho. Fui tomar um café, vi como que as pessoas estavam atendendo, vi que mudou o esquema de atendimento. Agora por um totem, a pessoa não sai mais do balcão e aí eu digito no totem, posso sentar e aí vem o pedido. Não, eu fui numa sanduicheria que o cara me deu um negocinho assim que quando ele acende, quer dizer que meu sanduíche está pronto e eu vou lá pegar. Então eu comecei a notar, opa, o serviço dos garçons está mudando. Os garçons começaram a ser também os cozinheiros. Então o cara cozinha, me avisa que está acontecendo o preparo, me avisa que o preparo está pronto e eu vou lá pegar. Então, duas coisas também. Acabei de perceber que eu também comecei a virar o garçom, né? Eu começo a me apropriar do processo por causa de um gadget, né? Assim, de um utensílio ali, de um mecanismo que vai me fazer uma ponte entre o cozinheiro e o salão. Então, registro e anoto, começo a anotar ideia, começo a anotar ideia, começo a anotar ideia, começo a anotar.
Começa a anotar para depois as coisas fazerem sentido, não pensa no resultado. A gente tem muita mania de querer a resposta. Adriano, para que eu fazer isso? Esquece isso, esquece. Só registra o que você vê, para começar a ter ideia. Então registra suas ideias. Estava andando de ônibus, viu alguma coisa? Registra ideia. Estava no sinal de trânsito, viu um cara vendendo alguma coisa? Registra ideia. Como que esse cara poderia melhorar a sua venda? O que ele poderia fazer? Como poderia ser a comunicação dele? Já percebeu que essa galera que vende as coisas no sinal, 90% faz a mesma coisa do que todo mundo? Eu fico pensando, eu paro no sinal e falo, poxa, cara, se o cara fizesse um negócio diferente, tal, fizesse isso, fizesse aquilo, talvez ele se posicionaria melhor e vendesse mais, né? Se o cara tivesse uma outra comunicação e tal, e aí abre uma janela para 1 milhão de possibilidades, né? Só que se você não registrar aquela ideia no papel, amanhã você anotou não, amanhã você perdeu tudo. Amanhã você perdeu, você esqueceu. A gente esquece com uma velocidade incrível, porque dentro da nossa cabeça já tem muita coisa. Então não menospreza isso, tá bom? Pega um bloquinho e começa a registrar tudo que é ideia que aparece na sua cabeça. Isso, como eu disse, diz respeito a uma mudança de hábito. É uma mudança de olhar para as coisas, tá? Lá na frente, dali uma semana, 2, 3, 4, 1 mês, né? 2 meses, 3 meses, você vai ter um material que você vai conseguir voltar a esse registro e aí você tem uma outra janela de possibilidades aberta na sua frente para criar um monte de coisa, tá? Então isso é muito importante e por muito tempo na minha vida eu desprezei essa informação e não tinha meu bloquinho, né? E hoje a gente tem uma série de bloquinhos de caderneta porque eu já tenho muito registro, né? E aí fica fácil de eu voltar e achar boas ideias para executar. Às vezes aquela ideia ela era uma ótima ideia, mas não era viável naquele momento. E às vezes hoje ela é viável. Então você tira considerações muito mais muito mais rápido, né, para você resolver um problema, tá bom? Então esse foi o erro de número 3 que eu cometi para você não cometer. E os erros 4 e 5 dizem respeito também a registro. Então a gente vai por essa linha. Erro de número 4 que eu cometi para você não cometer, que é não ter um caderno de anotação de receitas. É engraçado isso, porque muitas vezes você pega uma receita, guarda ela e executa e começa, aquilo faz sentido, você começa a aprimorar e sempre você volta naquela receita. Mas você guardou ela onde? Eu guardei ela numa pasta. Aí depois você pega a receita da sua, sei lá, da sua esposa, da sua mãe e também executa ela e aquilo começa a virar um tal, mas você não sistematiza isso em fichas técnicas para guardar num único lugar. Você não guarda numa pasta de um computador. Você não tem um caderno onde você cola todas elas, né? E o caderno de receita é um caderno que você começa a fazer ajustes também, né? Então você fala assim, não, eu prefiro colocar 50 gramas de açúcar aqui, porque os meus clientes não gostam muito de coisas muito doces. Então, por muito tempo também, eu fazia eventos e não tinha um único lugar de registro das receitas que eu vendia. Então uma estava no site, né, no meu blog lá, uma estava no meu caderninho, uma outra eu tinha uma impressão dela, que eu colei num outro caderno. E aí aquela coisa toda ficava, e o que acontece? Eu perdia tempo e eu perdia receitas. Eu perdia grandes receitas, né? Há pouco tempo atrás eu fui observar que quando eu entendi esse processo, eu sistematizei tudo isso num lugar só e eu comecei a ver que era fácil de eu achar isso, né, e trazer isso para a minha realidade novamente. Por mais que já tinha assim 8 anos que eu não fazia aquela receita, eu sabia onde encontrar, né? Então você precisa ter um caderno único, ou uma pasta única. Cuidado com as coisas virtuais se elas não estiverem em nuvem, né? Às vezes você está num computador, lá o computador quebra, você perdeu aquele tanto de registro. Então toma muito cuidado com isso também. Imprime, faz um caderno, faz um livrinho, né?
faz cópia em nuvem e tal, e não sei o que lá, mas tenha o seu caderno, o seu lugar único de registro de preparos para você fazer, né? Cozinha não dá para cozinhar só intuitivamente, tá bom? Sempre com um registro para você acompanhar. Quarto grande erro. E o quinto grande erro, esse é o principal deles, deixei por último, porque esse é o principal. Lembra dos caderninhos? Falei que podia ter um caderno da cor que você quisesse para uma coisa, o segundo também da cor que você quisesse, mas esse agora tem uma cor específica. Esse caderno é amarelo. Esse caderno é amarelo ouro, porque essa é a chave de ouro para a transformação da sua criatividade. A gente está falando isso para chegar em elementos da criatividade. Esse caderno é o caderno dos erros culinários, dos erros profissionais, dos erros de uma maneira geral. É um caderno que você vai registrar só erro. Registra no caderno amarelo porque ele é ouro, tá bom? Por quê? Porque as pessoas não dão atenção aos erros. Elas não dão atenção. O erro, ele é descartado. Olha na cozinha o que a gente faz com erro. O cara errou uma carne, queimou. O que o pessoal faz? Joga fora. Por que você está jogando fora? O erro, ele pode ser uma parte de um processo importante. Eu queimei uma carne, significa que eu tenho um potencial a mais de um elemento de sabor ali, de um aroma ali. E se eu fizesse daquilo um preparo que eu preciso dessa nota de amargo, né? Então a gente precisa, na hora do erro, de analisar o erro, de valorizar o erro, que é o motivo desse vídeo todo. Eu preciso trocar o mas, mas não deu certo, né? Pelo e se. E se eu guardar esse erro e fizer dele alguma coisa mais tarde, né? Esses dias uma pessoa queimou um pão em uma das minhas aulas. Ela falou assim, prontamente ela falou assim, não deu certo, vou ter que jogar fora. Aí eu falei assim, e se a gente fizer um creme de pão tostado? Aí a pessoa falou assim, ela fez uma cara de muita estranheza. Nossa senhora. Eu falei assim, pode dar muito certo. Eu não estou pedindo para você colocar todo o pão, eu estou pedindo para você usar uma lasca dele. E aquilo pode fazer parte de um processo. Aí você vai falar, Adriano, mas eu vou sempre precisar queimar um pão para fazer essa receita? Não. Aí você vai começar a pegar uma fatia de pão e tostar ela um pouco mais além da conta para chegar naqueles elementos de notas defumadas, de fumaça ou de tostadas que você quer. Inclusive partindo de um ajuste. Mas você está valorizando o erro. Só que sabe o que acontece? Quando a gente erra uma receita, primeiro que a gente fica frustrado. A gente fala, errei, e aí, não sou muito bom, tal, esse negócio começa a impactar a gente. A gente tem que ter calma nesse momento. Tudo bem errar faz parte do processo. Você precisa entender isso. Errar faz parte do processo. Só que a gente erra e depois a gente tenta acertar. A gente erra e tenta acertar. E isso começa a se repetir. E a gente não pega o erro e começa a entender o erro. Entender que linha de sabor que ele gerou. Entender todas as possibilidades do erro. Qual foi o processo, aonde que aconteceu o erro. Qual que é a linha de ajuste. Eu posso usar o erro, ele pode se transformar num acerto. O erro pode beneficiar meu processo para ele ficar melhor? Ou o erro pode me dar a possibilidade de estar mais criativo? Isso é importante. Então esse caderno é amarelo, ouro. Não esquece. Esse é o mais importante. E por muito tempo eu não registrei erro. Eu não anotava. Eu só queria acertar. Mas, poxa, acertar sob o ponto de vista de quem? De uma receita? Que veio, às vezes, de um outro lugar? Veio da Ásia? Veio da Europa? Veio de um cara de outra cidade que eu nem conheço? Então, por que o erro não pode fazer parte do meu ajuste, daquele preparo, para ser um preparo meu? Tá bom? Então, essa é uma grande provocação. Isso é muito importante. E com isso, a gente fecha os 5 erros que eu cometi na minha carreira para você não cometer na sua,
que vão te ajudar a ter sucesso na gastronomia, tá bom? Se faz sentido para você, pega isso, começa a exercitar isso tudo, ter pontos de atenção nisso para você se posicionar bem no mercado, tá bom? Agora, é muito importante também a gente finalizar com um bônus, um grande bônus dos erros aí, para você entender de uma vez por todas que a temática desse vídeo ela é muito importante para você expandir sua cabeça, sua mente, para poder aumentar seu potencial criador aí e tudo que está correlacionado com isso, tá? Bônus de erro. Ter medo ou não ter a coragem suficiente para expor os seus erros. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas quer esconder o erro, né? Onde a gente deveria assumir o erro, porque a gente tem a principal justificativa para assumir o erro, é dizer, o erro faz parte do processo de engrandecimento. Quem nunca errou? Como que você aprende? Errando, através da experiência. Então você precisa também ter a coragem suficiente de se expor, de falar, olha, eu errei de tal e tal forma, mas ao analisar esse erro, e se analisarmos esse erro, eu consigo estar aqui, ali, 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 e abrir as possibilidades para, na próxima vez, responder de uma forma muito mais efetiva. Mas se eu não tivesse conhecido esse erro e analisado, eu não ia ter a possibilidade de responder dessa maneira. Então, o bônus dos erros é não tenha medo, tenha muita coragem, vá adiante mesmo com um pouco de medo e exponha para os seus colegas, para a cozinha, exponha para o seu métier o que deu de errado, o que pode ser ajustado partindo daquele erro, tá bom? Então, a brincadeira era essa, a conversa é essa, para a gente ir junto e analisar uma série de situações aí, inclusive os erros. Não deixa de comprar os caderninhos, não deixa de ter isso, de ter os registros. Você vai ver que daqui a 2, 3, 4 meses, como que seu olhar começou a transformar e como que isso é poderoso para te posicionar no mercado aí, seja ele qual for, mas a gente está falando bastante de criatividade atrelada à gastronomia, quer dizer, essa ferramenta incrível que pode te posicionar muito aí, principalmente no cenário atual aí das profissões. Isso é muito necessário, tá bom? Acompanha mais vídeos, vem comigo, porque tá super legal. Bora!